Comurba, ele começa a história dele com a edificação de um prédio que deveria ser um dos mais luxuosos e grandiosos do interior do estado de São Paulo, aqui na cidade de Piracicaba. Era para ter mais de 10 andares. A fachada dele tinha toda uma curvatura de engenharia que se assemelhava muito ao edifício Copan de São Paulo, e não tinha nenhum edifício com essa configuração no interior. E era para ser um empreendimento comercial e também residencial, e antes mesmo da inauguração dos seus mais de 10 andares, na parte inferior já funcionava algumas lojinhas e até um cinema. Eu conheci o prédio, que eu era pouco mais que adolescente, né, quando começou a construção dele. E era um objetivo, uma proposta assim, realmente extraordinária em matéria de urbanismo. Era a Companhia de Urbanismo de Piracicaba, Comurba. E o prédio se chamava Luiz de Queiroz, Edifício Luiz de Queiroz. Então era uma coisa assim, de visionários para Piracicaba na época. Eu tinha por volta dos 8 anos de idade e tinha um médico na cidade que chamava Dr. Samuel Neves. E ele consultava as pessoas pobres da cidade. E minha mãe foi ao médico. Aí eu fui com a minha mãe ao médico. Embaixo desse prédio tinha os museus. A gente era caipira, interessante, achei interessante aquilo. Eu olhei e vi, né? E voltei para avisar minha mãe, porque até então minha mãe ficou aguardando o médico. E eu fui lá ver. Na segunda volta que eu ia fazendo a curva, assim, era assim. Olha, assim, ó. Eu tinha que fazer essa curva para chegar aqui nos bonequinhos que levantavam as mãos. Na hora que eu estava fazendo a curva, eu olhei para cima e vi aquelas lajes assim. Assim, ó. As lajes. Pensei, já pensou se aquela laje cai? Eu lembro perfeitamente disso, eu vou morrer com isso. Exatamente no momento que desceu. Eu estava com 10 anos de idade, brincando com os meus amigos. A gente brincava naquele tempo, né? Não tinha videogame, essas coisas. A gente brincava no quintal de casa. E minha casa tinha um quintal grande, então estávamos brincando quando alguém apareceu com a notícia que o Comurba tinha caído. Nós tínhamos muita dificuldade naquele tempo em ter televisão. Poucos tinham televisões, poucos tinham telefone. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum susto assim familiar, né, de alguém estar ausente e tal. Então isso, de uma certa forma, nos pacificou bastante. Mas o que a gente passou a fazer foi ligar o rádio e ouvir. E uma coisa que marcou bastante é que o rádio usava uma sirene. Essa sirene, ela cada vez que iam dar uma notícia recente do Comurba, tocava a sirene no rádio. Então aquilo é mais ou menos quando a Globo põe o Globo Urgente hoje, só que naquela época o impacto era maior para a gente, né? Eu estava com uma prima, minha Marisa, lavando a cozinha de casa, e aí o rádio ligado começou a falar que o Comurba tinha caído e tal. Na realidade, como eu tinha 10 anos, eu não me lembro se eu cheguei, né, lógico, a falar com a minha mãe, a pedir se poderia ir ver, né, que é a curiosidade. E aí eu fui com essa minha prima, ela falou, desde que sua prima vá junto, mas não cheguei muito perto. Mas aí quando nós chegamos assim ali perto do Coronel Barbosa, sabe? Então toda aquela parte da praça, assim, pro lado da rua, pro dentro, estava
estava coberta de escombros, porque ele dividiu no meio, né? E aí foi uma série de situações assim, quando começaram a procurar os cadáveres de pessoas que faziam confusão com os bonecos do Museu de Cera. Então foi uma, assim, e depois ficou tempo aquilo parado. Eu me recordo do detalhe que ficou marcante para mim, quando o prédio estava em construção. Eu era amigo, minha família era muito amiga de um senhor que era um verdadeiro gênio, mas era um excêntrico. Ele chamava Júlio Bruns. Era completamente excêntrico. Ele tinha, parecia que tinha uns ataques. Então diziam que ele fazia previsões, ele fazia mágica. Era um homem realmente misterioso, mas muito respeitado. Uma vez eu passando em frente, eu morava quase do lado, quando solteiro, do Comurba, ele começou a ter umas tremedeiras. E ele falou, mas é o seguinte, que era um prédio amaldiçoado, um prédio condenado, uma coisa assim. É um prédio que tem fantasmas. No dia que o prédio caiu, foi logo depois do almoço, eu estava em minha casa, um apartamento, uns 7, 8 quarteirões de lá. Ele tinha uma sacada, eu dava para ver a imagem do centro da minha sacada, na rua Zé Pinto de Almeida. E nisso eu escutei um barulho, bum, uma coisa surda, né? Bum. E logo em seguida uma nuvem imensa de poeira, subindo, uma coisa assim, absolutamente estranha, diferente. Então eu comecei a ouvir na rua o pessoal gritando, o Comurba caiu, o Comurba caiu. Bom, na hora eu me lembrei de Júlio Bruns. Falei, não acredito uma coisa dessa, quer dizer, esse homem previu há quantos anos isso? Olha, eu não sou desses que acreditam em fantasmagorias, né? Mas é a tal história, as bruxas existem, né? Não acredito nelas, mas existem. Com aquele pó todo, eles me viram eu balançando a mão, já foram me socorrer, entendeu? Viram que era uma criança, entendeu? Que eu era magrinha, muito magrinha, filadinha, então foram correndo lá naquele pó, porque a praça toda ficou empoeirada. Tem coisas que eu lembro bem, sabe? Eu lembro, foi rapidão, assim, não foi assim, aquela coisa demorou para me tirar. Foi assim, meio difícil de tirar, mas não demorou para tirar, entendeu? Porque eles faziam assim, cavavam com as mãos e me tiraram. Há relatos que quando aconteceu a queda, que a nuvem de poeira cobriu a cidade e todo o estrondo da queda foi ouvido em diversos bairros, muita gente veio ver o que estava acontecendo. O resgate levou dias para ser finalizado e como tinha muitos mortos, o cheiro dos corpos já em estado de decomposição foi muito forte na região central. Caminhões-pipas passavam jogando água com cheiro para disfarçar um pouco isso. Também tudo isso está registrado nos jornais da época, que acompanhavam diariamente o acontecido. Então, do ponto de vista da tragédia, foi muito difícil para os moradores, para a cidade se recuperar, porque isso aconteceu na principal região da cidade e aquilo ficou na vista da população durante muito tempo. E do ponto de vista também comercial e de empreendimento, era um momento em que a cidade se verticalizava, né, de construção de prédios, de símbolos de modernidade para a época. Então isso abalou muito a cidade. Tanto que na década que transcorreu, novos empreendimentos deixaram de existir com o vigor que vinha acontecendo, para que aquilo saísse da memória da população, que ficou muito marcado.
Bom, foi uma loucura, né? Foi loucura. Porque os meios de comunicação eram mais lentos. Então, me lembro que veio a TV para cá, devia ser a TV Tupi. Se eu não me engano, não me lembro se tinha outra. Talvez tivesse a Excelsior. Mas as rádios da região, correspondentes, né? Não sei se veio, acho que não, a correspondência internacional. Mas depois, para frente, vieram para cá.